Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNCR, o fundo CDI da Quineia. E eu tava esperando o dia de hoje, que é hoje, quarta-feira, dia 11, esperando para gravar esse vídeo, porque eu queria ver o resultado da reunião do Copom. Da questão do aumento da taxa Selic, que o mercado estava prevendo entre 0,5% a 1%, e sendo que o 0,75 era meio que a maioria dos analistas, né, estavam esperando, mas eu já vinha falando para vocês que possivelmente a taxa Selic iria aumentar 1%, e foi o que aconteceu. Não que isso vai fazer diferença para o KNCR agora, mas provavelmente isso faça mais pra frente, mas eu quero bater um papo com vocês primeiro sobre isso. Então, como vocês podem ver, até sair aqui, ó, o BC faz choque de juros, eleva a Selic a 12,25 por ano, Selic a 12,25, né? Então fazia tempo que a gente não via um aumento tão grande. Por isso, pessoal, e aí para vocês entenderem, né? Eu falei isso em algumas lives, mas o importante que vocês entendam é o seguinte. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma política monetária. Já o que o executivo faz, tá, ele regula as políticas fiscais, ou seja, ele tem o poder da máquina de dinheiro na mão. Então é ele que joga a economia, joga dinheiro na economia, então é a parte fiscal. Já o Banco Central, ele controla a política monetária. E a taxa Selic, ela é uma política monetária para controlar a inflação. Por quê? Quando você tem uma inflação alta, ou uma inflação fora da meta, ou subindo, como a gente vê hoje, você vê o reflexo da inflação no aumento dos preços. Mas qual é a causa básica da inflação? É o aumento de oferta monetária. Você tem muito dinheiro em circulação, e não papel moeda, né, pessoal? Toda a questão do dinheiro em si em circulação, fazendo com que o poder de compra desse dinheiro caia, refletindo no aumento de preços. Então, a taxa Selic, ela serve para deixar o dinheiro mais caro. Então, você subindo a taxa Selic, você faz o quê? Você faz com que o dinheiro fique mais caro, as pessoas peguem menos empréstimos, as empresas investam menos, ou seja, desaquecendo a economia, tirando o dinheiro de circulação, em tese fazendo a inflação cair. Só que a questão é a seguinte, pessoal, e aí o que a gente observa? A gente observa que o KNCR é um fundo que, por mais que ele seja completamente CDI, a gente fica pensando que ele é meio contrassenso. Por quê? Se a gente sabia que a Selic ia aumentar, só não sabia o quanto, e a gente sabe que a Selic mais alta traz um impacto positivo para os rendimentos, por que o fundo continua caindo? E aí a gente vê que o KNCR, ele atingiu um valor muito, assim, para quem gosta desse fundo, são poucas as janelas que a gente vê ele negociando abaixo do valor patrimonial. Ele tá, o VP dele 101,58, e ele está negociando a 96,40. São raros os momentos que a gente vê isso. E aí fala, Eric, por que disso? Porque, pessoal, existe um conceito chamado dominância fiscal. Porque a dominância fiscal, ela obviamente a gente não está em dominância fiscal ainda, mas pode vir a acontecer. O que é a dominância fiscal? É quando as políticas monetárias, ou seja, o aumento da taxa Selic, não interfere mais na inflação. Então, existe um risco da gente entrar em dominância fiscal, e aí o governo vai ter que agir rápido para cortar gastos, porque as políticas monetárias já não adiantam mais. E sem contar, pessoal, que a gente está aumentando, se a gente for pegar hoje a nossa taxa de juros, a nossa inflação, né, a inflação dos últimos 12 meses, inclusive em novembro ela foi abaixo do previsto, né? Lembrando, pessoal, que a Selic, ela controla, a Selic de hoje, essa Selic que foi aumentada hoje em 1%, ela vai fazer impacto na inflação daqui a 6 meses. Então, a inflação que a gente está tendo hoje, ela era para ter sido controlada com a Selic de 6 meses atrás. A Selic, ela não controla a inflação amanhã, é uma política monetária que afeta a inflação daqui uns 3 a 6 meses. Então, a gente pegar a inflação dos 12 meses, a gente está com uma inflação de 4,87. E hoje a Selic, ela foi para 12,25. A gente tem que ver como é que está o juro real hoje. O juro real é a diferença entre a taxa Selic e a inflação. A gente pegar hoje 12,25. 12,25 dividido por... dividido não, menos 4,87... 7,38, acima de 7 de juro real. Pessoal, não há economia que aguente juro real desse tamanho.
Por quê, pessoal? A nossa dívida pública, os juros da dívida, é o maior gasto que o governo tem. E a gente está falando de um aumento praticamente de 1% na remuneração dessa dívida. É muita coisa. Então, eu vejo que o Banco Central está agindo de uma maneira para tentar resolver. E um outro ponto importante, pelo que eu li nas decisões, a decisão foi unânime, ou seja, o próprio Garipolo, que é o novo presidente do Banco Central indicado pelo governo, também votou por esse aumento de 1%. Então vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Mas assim, pessoal, eu já até comentava, eu acreditava que isso poderia acontecer, esse 1%, mas é isso, pessoal, a gente está vivendo num momento, e aí isso também justifica um pouco da queda do KNCR, que ao contrário, era para até aumentar hoje. Vamos ver amanhã, esse vídeo eu quero ver se eu publico ele no dia 12, quero ver como é que vai estar a cotação dele hoje, né, se vai aumentar alguma coisa, mas eu acredito que não. Mas vamos falar sobre o KNCR, pessoal. Então, de fato, o que está acontecendo agora não afeta nada isso aqui, vai afetar para os próximos resultados. Fundo pagou 95 centavos. Olha só, pessoal, ele fechou no final de novembro acima do VP. Como ele vinha, se a gente pegar naquele gráfico que eles colocam aqui, ele já vinha negociando acima do VP há algum tempo. Tirando esse pedaço que foi aqui, que inclusive lá em 2023 que eu entrei com ele na carteira do canal, agora abriu uma outra janela de oportunidade para quem gosta desse fundo e quer ter ele em carteira, porque é difícil comprar ele exatamente porque ele é negociado sempre com ágio. Então, o fundo aqui a gente já vê que ele está abaixo do VP. Hoje, nesse momento, ele está com 94% em CRI, 1,7% em LCI, 3,9% instrumentos de caixa. Lembrando, pessoal, que o fundo ele ainda não terminou a emissão. Lembra que as emissões da Kinea elas são divididas em duas séries. A primeira série que é para o público em geral, para os cotistas, e para a segunda série que é para os correntistas do Itaú. Então ainda não terminou. Já foi na primeira série foi captado 703 milhões, então o fundo ainda tem algum tempo para alocar tudo isso para a gente ver os resultados, né? Então aqui tem a questão dos recibos. Aliás, pessoal, se você ainda tem dúvida sobre a emissão, assista o vídeo de domingo que eu vou deixar tudo claro. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a emissão, você vai resolver os seus problemas, as suas dúvidas no vídeo de domingo. Então, o dividendo de 95 centavos. As compras que o fundo fez, comprou dois ativos muito bons, né? A gente fala aqui do Hotel Hilton em Copacabana, aqui perto de casa, um baita de um hotel. CDI mais 2, lá no Rocha Verá, que é lá do JSRE, CDI mais 2,6, uma média de CDI mais 2,08, e se a gente for ver hoje a taxa média do fundo de aquisição, 2,16, comprou um pouco abaixo, mas mesmo assim são boas ainda mais com esse aumento do CDI. E aqui é um ponto importante, pessoal, que a gente vê, que hoje, cadê a taxa média do fundo? Cadê? Isso aqui eu quero falar daqui a pouco. A taxa média do fundo hoje, ela CDI mais 2,38. Então significa, pessoal, que nós hoje, dia 14, passamos a CDI mais 3,38. Porque você aumentou 1% nesse cara aqui. Então é bastante coisa, né? É bastante coisa. Então a gente está falando de CDI mais 3,38, é muita coisa o rendimento. Por isso que é de se estranhar que ele não tenha subido hoje, mesmo com a previsão de aumento, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão de dominância fiscal. Outro ponto, pessoal, vocês que assistiram o vídeo que eu expliquei sobre esse ofício circular da CVM, onde ela deu diretrizes para que os fundos agora informem qual é o tipo de regime que eles vão apurar os lucros, sendo um lucro contábil, ou lucro competência, ou lucro caixa. Dos fundos que eu estou analisando agora em dezembro, referente a novembro, o KNCR é o primeiro, provavelmente os outros fundos da Kinea eu não vi ainda, né? Mas provavelmente eles vão vir com essa informação. E os fundos da Kinea, eles sempre trabalharam com lucro contábil, com lucro competência. Então eles aqui, lembrando que lá naquele ofício CVM, a CVM ela obriga com que os fundos informem, mas não falaram quando que eles teriam que fazer isso. E a Kinea já se antecipou e já está informando que é por lucro contábil que a Intratag, né, que é a administradora, Intrag, né? Eu sempre falo Intratag, mas a Intrag ela apura por regime lucro contábil. Aqui hoje é o resumo da carteira, como a gente já viu, né? Aqui, obviamente, esqueçam isso aqui, porque ele está abaixo do valor patrimonial. O fundo gerou um pouco menos de resultado esse mês, exatamente por causa de dias úteis. Lembrando, pessoal, que fundo que tem CRI, CDI,
a remuneração CDI, ela é remunerada todos os dias. A taxa Selic, ela é diária. Então, quando você tem um fundo que tem um mês que tem menos dias úteis, você tem um pouco menos de rentabilidade. Só que foi compensado, obviamente, pelo aumento da Selic, e isso vai compensar agora também, embora dezembro tenha menos dias úteis também, porque a gente tem Natal e Ano Novo. Aí falando sobre a questão de Selic, a gente já sabe que provavelmente isso aqui não seja mais 13,50 e sim 14% ou até 15%. Beleza, pessoal? Então aqui a cota diária está abaixo desse valor aqui, que é a carteira de ativos do fundo, mas aqui é aquela questão, a gente precisa esperar terminar a emissão, ver como é que o fundo vai alocar. Eu já tenho o pipeline dele, que inclusive eu até cheguei a comentar que a taxa era mais baixa de aquisição, mas com esse aumento da taxa Selic, acaba que não faz tanta diferença assim. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.